tempo pra juntar, economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia no jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre, o vaso quebrou e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, me deixe te perfumar. Eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Bom, antes de abrir a palavra, eu quero convidar você para nós fecharmos os olhos e falarmos com o Senhor. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ver e ouvir a sua voz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de verdade que se manifesta a nós
não importa em que era, em que ano, em que época vivamos. Ó Deus, trazemos diante do Senhor o que somos, e muitas vezes não temos gostado do que somos. Mas Senhor, o Senhor é o único que pode transformar o que somos naquilo que o Senhor deseja que sejamos. Toma-nos esta noite nas Tuas mãos, alivia a nossa dor, transforma o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Se aqui fosse um encontro do AA, o que é AA? Alcoólicos Anônimos, nossa reunião começaria diferente, e eu ia começar dizendo assim: boa noite, meu nome é Fernando, eu sou alcoólatra há 20 anos, e faz 1 ano e meio que eu não bebo. Dizem que uma das coisas mais difíceis para um alcoólatra, e o primeiro passo para que ele possa se recuperar, é em primeiro lugar ele reconhecer que é alcoólatra. Não parece uma coisa assim meio distoante? Porque se ele é alcoólatra, se ele é dependente, ele não reconhece que é alcoólatra? Pois nós seres humanos todos somos assim, viciados, e não assumimos que somos viciados. Nós somos viciados em pecado. Pecado. E as pessoas hoje dizem assim: pecado não existe. Que palavra é essa? Pecado é uma palavra que a religião inventou para manipular a mente das pessoas. Sabe como é que é? Qualquer coisa assim: opa, isso não pode porque é pecado. Mas pecado não existe. Pecado existe sim. E nesses programas, nessa série de programas que você tem assistido e você em casa, a gente tem visto que pecado existe e ele está presente na vida de todos nós. O grande problema é as pessoas, é eu assumir que eu sou viciado em pecado e que eu gosto de pecar. Esse é o grande problema, porque eu acho que comigo está tudo bem e eu estou livre do pecado. Mas a verdade não é essa. Quando eu olho para todos os lados, eu consigo ver o pecado no gosto de todas as pessoas, inclusive no meu gosto também. Meu gosto é estragado pelo pecado. Eu tenho prazer nas coisas que não prestam. Você também? Programação de TV, a gente gosta do que não presta. Os filmes, do que não presta. Os shows, o que não presta. Comida, a gente gosta do que não presta. Quanto mais açúcar, quanto mais pimenta, quanto mais condimento, é isso que a gente gosta. Por isso a palavra de Deus declara para nós o seguinte, uma declaração curta, simples: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em outro lugar diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quantos pecaram? Quantos pecaram? Todos pecaram. Talvez, ou com certeza nós deveríamos dizer assim: pois todos pecamos e nós estamos destituídos da glória de Deus. E a gente já começa até a entender os textos da Bíblia diferente à medida em que a gente vai começando a estudar a palavra dele, não é? Imagina só, lembra que eu falei que quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano cheio de glória, de graça e de verdade, como era Deus. A glória de Deus habitava no ser humano, e Deus se encontrava com o homem todos os dias. Mas quando o homem pecou, a glória de Deus se retirou do ser humano. Por isso todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque nós não temos mais a glória de Deus. E a Bíblia diz que no momento em que Adão e Eva pecaram, os seus olhos se abriram e eles viram que estavam nus. A glória da presença de Deus, ou a glória de Deus, se retirou da vida deles, e eles começaram a enxergar coisas que eles não viam. Eles começaram a enxergar o pecado. E a grande dificuldade de Deus para poder transformar a sua vida e a minha vida, a grande dificuldade de Deus para poder chegar no seu coração, no âmago da sua alma, para arrancar daí o que não presta, para colocar um coração novo, a grande dificuldade de Deus para poder ajudar você é poder convencer você de que você é um pecador e que você precisa da glória de Deus, e de que o salário do pecado é a morte, e que se você não der um jeito de colocar de novo a glória de Deus que se foi na sua vida,
O resultado desse pecado na sua vida é a morte. E a única maneira de não morrer, mas ter a vida eterna, é ter o dom gratuito de Deus. A vida eterna que nós só conseguimos ganhar em Cristo Jesus, quando Ele se torna o Senhor da nossa vida. A não ser que você esteja satisfeito com a sua vida aqui nesse lugar. Está satisfeito? Olha para você mesmo, para a sua vida, olha para a sua família, olha para as suas realizações. E às vezes algumas pessoas dizem assim: olha, a gente que tem muito dinheiro não se interessa pelo Evangelho. Sabe por quê? Porque eles têm muito dinheiro, eles já vivem o paraíso aqui, por que eles vão querer viver o Evangelho? Eu duvido que tenha alguém rico que já viva o paraíso nesse lugar. Eu duvido. Eu duvido que tenha alguém, por mais rico que seja, por mais que tenha um título de realeza, que viva o paraíso nessa terra, esteja plenamente satisfeito com essa terra. Porque os ricos também sofrem depressão, estão enchendo os consultórios psiquiátricos e de psicólogos. Porque os ricos também têm problemas de família, eles também têm deficiência ao se relacionarem uns com os outros, porque eles são humanos. E na maioria das vezes, eles têm empregado o seu tempo, que é a coisa mais preciosa da sua vida, na coisa errada, procurando ganhar dinheiro. E o discurso de quem emprega a vida ganhar dinheiro é sempre o mesmo. Aquele marido mandão que diz assim: pastor, essa mulher não pode reclamar nada, porque eu nunca deixei faltar nada em casa. E quando ele diz eu não deixei faltar nada em casa, ele está declarando a sua deficiência, e ele está assumindo que ele deixou faltar sim, porque ele estava correndo atrás de tudo, e ele está querendo dizer: ela não pode reclamar nada, porque eu pus comida em casa, eu paguei as contas, eu vesti essa mulher, e ela não pode reclamar a minha ausência. Ele está assumindo a sua ausência. Por isso eu não acredito que haja alguém satisfeito. Nem que você esteja na flor da idade, na adolescência, jovem, encantado com esse mundo, com as luzes e as cores e os sons desse mundo, querendo viver tudo que a vida ofereça, porque lá no fundo você tem problemas com a sua autoestima, lá no fundo você tem saudade de alguém que já morreu e que você não consegue enfrentar o problema disso, lá no fundo você tem problemas com quem você é e quem as pessoas esperam que você seja, lá no fundo você tem um monte de problemas, e esses problemas não se resolvem nessa vida. Por isso eu não consigo entender como nós temos tanta deficiência em entender como Deus deseja, como Deus lida, como Deus não consegue lidar conosco, em nos convencer de que nós somos pecadores. Quantos pecaram? Todos pecaram e carecem do quê? Da glória do Senhor Deus. Eu quero que você leia comigo um texto da Bíblia. Está aqui em 1 a João, na primeira carta, epístola de João, no capítulo 3, no verso 4. Aqui diz assim: você já parou para pensar o que é o pecado? Eu estou dizendo que todo mundo pecou, que a Bíblia diz que todos pecaram. Aqui diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei. Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, porque a Bíblia diz que eles pecaram. Eles transgrediram a lei de Deus? Sim ou não? Quero ouvir a resposta sua agora, participa comigo. Adão e Eva pecaram, sim ou não? Sim. E quando eles pecaram lá no Éden, eles transgrediram a lei de Deus, sim ou não? Sim. A lei dos 10 mandamentos, eles transgrediram, sim ou não? Sim. Diminuiu esse sim. Porque a lei dos 10 mandamentos já existia quando eles pecaram lá no Éden? Sim ou não? Sim. E eu estou vendo que você está esperto. A lei de Deus já existia? Sim, a lei de Deus já existia. Ela existia antes da criação. Na verdade, a lei do Senhor sempre existiu, ela é eterna. E como é que eu posso saber isso? Como é que eu posso afirmar isso? Pecado é quebrar a lei. E como eu posso afirmar que a lei de Deus já existia antes da criação? Tem um outro verso na Bíblia, está em 1 João mesmo, no capítulo 3, no verso 8. Acompanha comigo, 1 João capítulo 3, verso 8.
aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aqui diz que o diabo vive pecando desde o princípio. E a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra quando? No princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se o princípio é quando Deus criou os céus e a terra, quer dizer que Satanás pecou, e pecado é transgredir a lei, porque você acabou de ler agora no verso 4 que pecado é a transgressão da lei. Quer dizer que Lúcifer, quando pecou, e quando Adão e Eva pecaram, a lei de Deus já existia assim. E outro dia nós lemos aqui, em outro programa desse, nós lemos que Satanás, Jesus dizendo que ele foi homicida e foi mentiroso desde o princípio também. Por isso a lei de Deus já existia, ela já estava gravada no coração do ser humano desde o princípio. E a lei de Deus se manifesta porque a lei de Deus é o caráter de Deus. O caráter de Deus expresso em forma de mandamentos. Ela não estava escrita em tábuas de pedra, mas ela estava escrita no coração do ser humano, porque o ser humano contemplava Deus e olhava para Deus e via a expressão da lei de Deus ali. O Senhor Deus tinha dito para Adão e Eva, vocês se lembram? De toda a árvore do jardim comerás como? Livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, quando eles iriam morrer mesmo? No dia. Eles comeram o fruto da árvore ou não comeram? Morreram no dia? Eu fico repetindo isso muito, né? Todos os programas eu fico perguntando isso. Você fala, será que ele não vai parar de bater nessa tecla? Pem, 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 pem. Chegou o programa, pem, 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 de novo. Mas a gente tem que se lembrar que a coisa mais importante desse mundo, Jesus veio morrer no meu lugar e no seu lugar, porque Adão era para ter morrido, mas eles não morreram. Deus tinha prometido, Deus tinha falado, e Deus não mente. Acontece que Deus já tinha tido um plano de salvá-los, e o plano dele era um plano para cumprir a justiça da sua lei, que dizia que quem pecasse deveria morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso Jesus veio para pagar o preço da lei. Deus, o nosso Deus, é um Deus que se submete às suas próprias leis. E como eu, ser humano, não me submeto à lei de Deus, se o próprio Deus se submete à lei dele, porque ele criou uma lei, e para cumprir a sua lei, ele veio morrer no meu lugar, porque Deus cumpre a lei para me dar o exemplo. Deus faz aquilo que ele estabelece, e ele morreu, e ao mesmo tempo ele foi amor e misericórdia e bondade, porque ele deu a sua vida, e não existe amor maior do que esse, de alguém dar a sua vida por amor do seu semelhante. Que amor maravilhoso. A gente não pode entender isso, não dá para entender. O amor de Deus é tão grande, tão extenso e tão maravilhoso, que a gente não consegue entender de maneira alguma. A lei foi quebrada, eles não morreram, e o universo inteiro achou que tinha acontecido alguma coisa errada. Alguma coisa está errada, até mesmo Lúcifer, porque Adão e Eva continuam vivos. Deus está preparando alguma coisa. Lúcifer sentiu o gosto, o sabor da vitória nos seus lábios. Deus deixou os dois viverem, Deus mentiu. Ele não esperava que Jesus iria dar a sua própria vida, o seu sangue, por amor a você e por amor a mim. E sabe, eu fico emocionado cada vez que eu penso que Deus, quando criou o mundo, quando o Senhor Jesus, o Deus Filho, veio a esse mundo, o Deus Verbo, aquele que tem o poder da palavra, e pronunciou, haja luz, e houve luz. E quando ele formou esse mundo pelo poder da sua palavra, o Deus Verbo, ele estava assim, pensando em mim, Fernando Iglesias Martins, que ia nascer no dia 20 de maio do ano de 1963, não precisa nem fazer a conta que eu estou com 47. Ele estava pensando em mim, um reles mortal, mas ele desejou que eu vivesse. Ele desejou que eu tivesse a liberdade de escolha. Ele desejou tocar no meu coração e que eu ouvisse a sua voz. Ele desejou que eu pudesse, ouvindo a sua voz, deixar com que ele entrasse na minha vida e no meu coração, de tal maneira que ele pudesse guiar a minha vontade, os meus atos e os meus lábios, e o meu pensamento e os meus pés. Ele desejou isso.
E à medida em que eu fizesse isso, Ele desejaria tomar mais conta ainda, e mais, porque para Deus não há limite o quanto Ele pode entrar na minha vida e usar a minha vida em favor de outras pessoas e do meu próximo, desde que eu me coloque à disposição dEle, porque Ele é sim o Deus da liberdade. Mas Deus também sabia que o pecado iria causar mais. Ele ia dar à morte de Jesus uma chance de sobrevida. O pecado causou a morte temporal, não a morte eterna, a morte temporal. Não esqueça disso. Porque Jesus se ofereceu para morrer por mim, o pecado causou a minha morte temporal. E eu tenho hoje uma chance de sobrevida nessa terra. Não esqueça nunca que a única coisa que você tem de chance hoje é de uma sobrevida. E sobrevida não é vida. Não é vida. Por isso o Senhor Jesus diz assim: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Porque o que você tem hoje é uma sobrevida. Mas comigo na sua vida, mesmo vivendo essa sobrevida, você vai ter uma vida em abundância. Porque eu vou dar para você um entendimento que supera, excede qualquer expectativa de um ser humano. E você vai conseguir encarar a vida e os problemas da vida de uma maneira diferente. Eu tenho uma coisa que aconteceu comigo, eu já contei outro dia, mas vou contar de novo. Eu tenho um amigo maravilhoso. Eu amo esse amigo meu. E ele tem uma vovozinha a quem eu amo muito. Ela deve estar chegando perto dos 100 anos agora. E outro dia eu encontrei com ele e digo: como é que está a vovozinha? Eu sempre pergunto dela, porque eu fui pastor naquela igreja. E eu tenho amor por ela. E ele disse: vovozinha está bem. Sabe como é que é? Os problemas da idade, está muito idosa. E esses dias, uma filha dela morreu. E a gente teve que dar para ela a notícia de que a filha dela tinha morrido. A gente esperou o dia que ela estava mais feliz para dizer para ela, porque ela estaria mais forte emocionalmente. É triste isso. E aí quando a gente falou, família inteira reunida, ela baixou a cabeça, todo mundo se olhando, preocupado com ela. Ela diz: alguém me dá a mão, eu preciso levantar. A senhora tem algum problema? Eu disse: eu tenho que ir para o meu quarto. Mas a senhora não está sentindo bem? Fiquem calmos. Eu tenho que ir para o meu quarto porque eu preciso cantar um hino, porque senão eu vou morrer. Dá para entender isso? Eu preciso cantar um hino, porque senão eu vou morrer. É assim que Deus, que o Senhor Jesus diz: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Uma compreensão da vida, um olhar da vida diferente, que faz com que o sofrimento pareça nada para você, ou que ele seja superado mesmo quando ele é muito grande, quase que insuportável. O pecado veio para causar separação, e separação a níveis que a gente nem pode imaginar. Pensa bem, o pecado causa separação ou não? Em que sentido? Primeiro, o pecado causa separação entre o homem e a natureza. Já prestou atenção nisso? A natureza contribui conosco ou não? A natureza joga junto ou ela joga contrário? Quando o homem pecou, Deus teve que chegar para Adão e dizer: Adão, você se desligou de mim, eu sou a fonte da vida eterna, você se desligou de mim, você pegou e começou a amar um Deus, e se entregou a um Deus que não tem vida, ele não tem saúde, ele não tem amor, ele não tem amizade, ele não tem misericórdia, ele não tem nenhum bom atributo para te dar, ele não tem poder para criar do nada. E olha o que vai acontecer com a terra por sua causa, porque você se desligou de mim. Você é o representante da terra, eu dei a terra para você dominar, Adão. Você é o dominador da terra, ela é sua. Eu dei de presente, de papel passado para você, e agora você entregou a terra para Satanás. Olha o que ele vai fazer com essa terra. E a Adão disse o Senhor: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Olha o que vai acontecer agora: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Em fadiga ela produzirá também cardos e espinhos, abrolhos, e tu comerás
a erva do campo, maldita é a terra. Você vai trabalhar muito, Adão, e vai ganhar pouco. Depois que você fizer uma faculdade, trabalhando de dia, estudando à noite, você vai ver que o seu sofrimento não acabou. Você vai ter que fazer uma pós-graduação, você vai ter que fazer curso de especialização, e o mercado vai exigir tanto de você, que você vai ficar esgotado. Você não vai ter tempo para Deus, você não vai ter tempo para a família, você não vai ter tempo para descansar. E o tempinho que você tiver, você vai ficar descansando. E a única coisa que você vai fazer é sentar no seu sofá com o controle remoto na mão e ficar olhando para aquele monte de lixo que estão tentando enfiar dentro da sua cabeça através daquele aparelho maldito que está dentro da sua casa e que faz você não fazer exercício, não ter disposição de ler, nem de se comunicar com as pessoas dentro da sua casa. É isso que vai acontecer, Adão. Você vai trabalhar muito, vai sofrer muito. O pecado causou separação não só entre a natureza e o homem, mas também entre o homem e o homem. Será que eu estou falando de relacionamentos assim? É isso ou não? Sim ou não? A gente pode ver isso também. Os homens não conseguem se comunicar. Aliás, nós nunca vivemos uma época como essa, onde o ser humano é capaz de construir máquinas incríveis, onde ele pode se comunicar com outro homem na lua, mas o marido não é capaz de se comunicar com a esposa dentro da própria casa. Que coisa terrível. Onde as pessoas têm um monte de gente na comunidade para fazer uma comunicação virtual, mas elas não conseguem se comunicar. Namorado com namorada, passam a vida inteira, namoram 2 anos brigando e depois se casam para separar dali 1 ano. Porque não tiveram tempo para se conhecer. Eles fizeram tanto sexo, eles beijaram tanto na boca, que não deu tempo de conversar. Esse é o problema. As pessoas não se comunicam. E aí elas acham que elas já se conheceram o suficiente. Quando elas tentam falar, elas só brigam. Elas dizem, eu não sei, existe alguma coisa, E a gente inventa umas palavras interessantes assim, né? Para dizer das coisas assim, gente. Uma química, sabe? Uma coisa assim. É química nada, é desejo sexual, amigo. É isso que você tem. É a mesma coisa que um cachorro sente por uma cadelinha no cio. Você desculpa, mas é isso. É isso. E você acha que isso é o suficiente para você viver com a pessoa a vida inteira? Nós estamos voltando ao nível do animal. E a gente acha bonito. E a gente traduz isso como assim, sei lá, uma química que existe. Mas que química? Essa química existe entre os cachorros, entre os macacos, entre os urubus até. Entre todos eles. Agora o que eles não conseguem é ter mente como você tem, é ter raciocínio, consciência como Deus colocou em você, porque você é diferente de todos os animais. Deus colocou aí uma mente igual a dele para pensar. Mas há uma separação entre homem e homem em outro sentido, não só no sentido de comunicação, uma separação entre homem e homem dentro da minha mente. Você nunca percebeu que tem uma separação dentro da sua mente, um lado que diz sim, enquanto o outro está dizendo não? Um lado que diz vai, enquanto o outro diz fica. Olha o que Paulo disse, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer, é esse que eu faço. E ele diz mais, como eu sou infeliz, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse meu corpo que me leva para a morte? Sabe o que Paulo está dizendo? Eu sei que eu devo comer o que é certo, mas eu como errado. Eu sei que eu devo interpretar as coisas que a minha esposa fala, porque ela me ama e eu sei que ela me ama. Mas não, eu prefiro ser orgulhoso e brigar com ela, e interpretar ao pé da letra aquilo que ela fala. Eu sei que eu preciso estudar, eu sei que eu preciso me dedicar a Deus, que dedicar tempo para Deus, mas tudo que eu quero fazer eu não consigo, e eu faço ao contrário. Eu sei que eu não devo fumar e eu fumo, eu sei que eu não devo beber e eu bebo, eu sei que eu não devo me tornar um animal me entregando a todos os meus desejos, mas é isso que eu faço, e eu acabo me tornando escravo de tudo aquilo que eu não quero. Eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. E até mesmo quando Deus me chama, até para poder ir a uma igreja, ou para assistir um programa de televisão religioso, quando eu ponho, eu começo a dizer, acho que eu não vou assistir, e Deus tem que começar a falar comigo de um jeito diferente, para eu poder dar atenção para Deus, porque eu também não gosto das coisas de Deus. Existe uma luta dentro de mim, e quando Deus me chama para entregar a vida a Ele, eu não consigo. E também há uma separação entre o homem e Deus. Essa é latente, essa é gritante, porque a gente nasce nesse mundo sem gostar de Deus.
Eu pelo menos não conheço ninguém que nasceu nesse mundo gostando de ler a Bíblia. Eu não nasci gostando de ler a Bíblia. E eu vou dizer para você, a Bíblia é um dos livros mais chatos de ler no mundo. Ela é muito chata de ler, porque é muito ruim você ler aquilo que você não entende. É por isso que a Bíblia é muito chata de ler. Eu vou dizer para você, eu conheço um monte de gente que quando vai na igreja a primeira vez diz assim, sabe de uma coisa que eu detestei quando eu fui à igreja a primeira vez? As músicas. Gente, que coisa esquisita aquilo. Está acostumado a ouvir aquela coisa, sabe, um negocinho estranho? Era interessante assim, mas muito estranho. Ninguém nasce gostando de orar. Você começa a orar, pensa na compra do dia, pensa no que você vai fazer, na lista de coisas. Ninguém gosta de ir na igreja. A gente não nasce assim. Por isso, isso tem que ser uma coisa sobrenatural, que Deus coloca dentro de você, com a sua permissão. O pecado causou essa separação entre Deus e o homem. O homem se separa de Deus e vive fugindo de Deus. E eu preciso de me desligar das coisas desse mundo. Eu preciso parar de colocar lixo na minha cabeça. Você já tentou come uma barra de chocolate, e logo em seguida, quando você terminou de engolir o último bocado, come uma fatia de melão. Como é que vai ser o melão para você? Gostoso? Sem gosto? Sem graça? Você fala, por que eu estou comendo essa porcaria? É porque quando você tem uma overdose de doçura, o que é doce e bom para a sua saúde de verdade, ele não tem gosto. Você entendeu? Como você fica dando uma overdose de entretenimento na sua mente, como é que você vai gostar de ler a Bíblia? Como? Deus falando comigo? Como é que Deus está falando comigo? E Deus está desesperado tentando falar com você através da Bíblia. A palavra dele aí está disponível para você o tempo todo, o dia inteiro, a noite inteira, a madrugada, quando você está com insônia, quando você tem tempo e quando você não tem tempo, há tempo e fora de tempo, Deus falando, Deus gritando para você. Mas você não gosta de ler porque você não entende. E se não começar a ler a Bíblia, não vai entender nunca o que ela diz. A Bíblia diz, mas as vossas iniquidades. O que é iniquidade? Eu quero ouvir. Iniquidade é? Pecado. O seu pecado, os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, o rosto de Deus, para que vos não ouça. O seu pecado encobre o seu rosto, o rosto de Deus de você. Você não consegue ouvir a Deus, você não consegue ver Deus, porque o seu pecado separa você de Deus. Separação total entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, entre o homem e a natureza, o homem e o homem. E o último de separação, o pecado provocou separação entre Deus e Deus. O pecado separou Deus de Deus. Como isso? Como é que eu posso afirmar uma coisa dessa? A Bíblia diz, ali diz o seguinte, por volta da hora 9, aqui está descrevendo a morte de Jesus, clamou Jesus em alta voz, quando ele estava na cruz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus era o Deus verbo na cruz, clamando para Deus, dizendo, Deus, por que o Senhor me desamparou? O pecado foi tão longe, ele vai tão fundo, que ele separa até mesmo Deus de Deus, ao ponto do Senhor Jesus, que estava carregando o seu pecado e o meu na cruz, se sentir separado de Deus. E quando você sentir Deus separado de você, quando você mesmo orando, mesmo tentando buscar a Deus, mesmo se esforçando para ir à igreja, você não estiver conseguindo enxergar a Deus, quando você mesmo olhando para Deus, dizendo, Deus toma conta da minha vida, se sentir separado de Deus, saiba que você tem um Deus que sabe o que é se sentir separado de Deus e desamparado por Deus também. Ele sabe o que é isso. Por isso ele entende a você e ele entende a mim. Esse é o poder maravilhoso do Senhor Jesus. Ontem eu falei com vocês a respeito do pátio do santuário. Você se lembra do pátio do santuário? O que tinha lá? 2 móveis, o altar e a pia. Maravilha. Vocês estão prestando atenção? Estou gostando. O altar e a pia. O altar, sinônimo do perdão, porque ali o pecador levava o cordeiro, confessava os pecados sobre a cabeça do cordeiro, e ali ele passava simbolicamente os pecados para a cabeça do cordeiro. E na pia, o símbolo de pureza. Deus está pedindo pureza da sua parte e da minha parte.
O pecado custou a coisa mais importante. No santuário, o sangue tinha que ser apresentado de Deus. O seu pecado e o meu custou o sangue de Jesus. Agora presta atenção. Na primeira parte, quando Deus falou para Adão: Adão, pega o cordeiro e mata o cordeiro, para você entender que para você ser salvo, o cordeiro de Deus vai morrer. E Adão não conhecia Jesus e não sabia disso, mas ele tinha que entender que Deus ia morrer no lugar dele. Por isso Deus mandou Adão matar o cordeirinho. E quando o sangue dele foi derramado, Adão, desesperado, pensou: eu matei o cordeiro. E ele tinha acabado de matar com o seu pecado o Filho de Deus. Por isso o cordeiro é o primeiro evangelho da Bíblia. O cordeiro. E os filhos de Adão tinham que matar o cordeiro, para poder ficar bem firme na mente deles que eles eram pecadores. E é por isso que a gente não lembra que é pecador e não aceita que é pecador, porque a gente esquece que o pecado da gente custou a morte de Jesus. E Jesus está olhando para nós e está dizendo assim: o sangue derramado na cruz é por sua causa. Ou você aproveita essa fonte de vida jorrando, ou você joga tudo no lixo. Por misericórdia, aproveite essa fonte de vida jorrando vida eterna. Quando o pecador construía um altar e matava o cordeirinho, o sangue do cordeiro era derramado. Deus lá no céu via isso acontecendo e aceitava aquilo. Mas ali não estava revelada ainda toda a salvação. Quando Deus revela, Ele revela aos poucos, para que a humanidade possa entender. Porque nós somos como crianças, a gente tem que aprender as coisas aos pouquinhos. Primeiro a gente aprende uma coisinha, depois outra. A gente não nasce sabendo comer, nem sabendo andar. A gente não nasce sabendo falar, e nem nasce com todos os dentes. Essas coisas vão acontecendo aos poucos. Por isso Deus vai revelando aos poucos. Quando Deus mandou construir o santuário, Deus revelou mais aspectos da sua salvação para o ser humano, coisas para ficarem vivas na nossa mente, para o nosso relacionamento com Deus. E como a gente não estuda a Bíblia, a gente perde essas coisas maravilhosas que Deus quer falar para nós com tanta veemência, com tanto amor e com tanto calor. E o Senhor está tentando dizer para você assim agora: lá no santuário, Deus habitava no santuário, e o sangue que era derramado ali naquele altar, ele já não podia ficar ali, ele tinha que chegar até a presença de Deus. Mas o santuário servia para duas coisas: para Deus habitar no meio do povo, e também para, quem lembra? Isso mesmo, para separar Deus do povo, a glória da presença de Deus. O pecador não podia ir até a presença de Deus. Então o santuário separava. Quem poderia levar aquele sangue do cordeiro até a presença de Deus que estava lá dentro do santuário, para apresentar o sangue, para dizer: Senhor, aqui está o sangue que representa o sangue do Senhor Jesus, carregado de pecados. O Senhor aceita esse sangue derramado na cruz, para que esses pecadores possam ser perdoados? Quem poderia? Nenhum pecador poderia fazer isso. Por isso eles precisavam de alguém. Eles precisavam do sacerdote. E o sacerdote era o mediador entre Deus e o homem. E Deus falou: coloca no santuário o sacerdote. O sacerdote vai aparar o sangue quando ele for derramado, e vai levar o sangue contendo o pecado do pecador para dentro do santuário para apresentar. Esse sacerdote vai preparar a sua vida para ele poder fazer isso. Ele vai se dedicar a mim, ele vai santificar a sua vida para mim, ele vai separar a sua vida do resto do mundo. É isso que ele vai fazer. E o sacerdote tinha algumas funções. O pecado do pecador era transferido para o sacerdote. O ritual de perdão acontecia no santuário. E eu vou explicar para você. Se você e eu vivêssemos na época de Israel, e você cometesse um pecado, você deveria pegar um cordeirinho. Você levaria aquele cordeirinho sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito. Levaria aquele cordeirinho até a presença do sacerdote. Ali aconteciam 2 sacrifícios por dia, um de manhã e um à tarde. Esses eram contínuos, todo dia, o ano inteiro. Mas você pecou, leva o seu cordeirinho. Ali o sacerdote diria: bom, você agora, Carlos, vem aqui. Coloca a sua mão sobre a cabeça do cordeiro e se ajoelha. E o pecador se ajoelhava e colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro. E ele orava e dizia: Senhor, eu sei que um dia o Senhor vai morrer no meu lugar, o próprio Deus vai levar a minha culpa. Agora, Senhor, que o meu pecado saia de mim e vá para esse cordeiro. E o pecado simbolicamente ia para o cordeiro. Aí o pecador mesmo matava o cordeiro, para ele saber que era
O pecado dele que matava o cordeiro, o Senhor Jesus. E cada vez que você olhar para a cruz, o santuário vai fazer você lembrar que aquele sangue, que aquelas chicotadas, que aqueles pregos nas mãos foram cravados ali por você, e não por aqueles soldados romanos. Foi você quem cravou aqueles pregos. Foi Jesus pensando em você e na sua vida eterna. Foi você quem cravou aqueles pregos ali e fez morrer o próprio Deus feito homem. Um dia desse eu estava visitando um senhor doente, passou a vida inteira acumulando riquezas, longe de Deus. E ali eu estava visitando aquele homem, e eu ouvi histórias maravilhosas de quem está se aproximando de Deus. A esposa dele do lado da cama, num quarto na casa do filho, onde eles já estavam por mais de 6 meses, um leito hospitalar, embaixo de 2 malinhas. E no momento ela disse: pastor, olha debaixo dessa cama, tem 2 malinhas, 2 bolsas. Essa é a roupa minha e a roupa do meu marido que está aí. Nós já estamos há 6 meses aqui na casa do nosso filho. E algumas vezes eu tenho olhado para essas malinhas e eu tenho pensado: meu marido e eu passamos a vida inteira acumulando dinheiro, e acumulando casa, e acumulando bens. A vida inteira correndo atrás dessas coisas. Agora nós estamos no final da vida, porque nós estamos idosos. E já faz 6 meses que tudo que eu preciso para viver está dentro daquelas 2 malinhas. Eu andei a vida inteira correndo atrás da coisa errada. Bendito e bem-aventurado é aquele que percebe que você, que não precisa mais do que o alimento, a água e o teto. Bem-aventurado, porque quando nós ficamos indo atrás de Deus para esperar tudo aquilo que eu gostaria de ter, não o que Deus quer me dar, aí as coisas mudam. E o Senhor Deus me convida para entrar no lugar santo, no 2º móvel do lugar santo. E lá no 2º móvel do lugar santo eu encontro uma outra coisa. Quando a gente entra de novo ali no santuário, do lado esquerdo, ali estava um castiçal com 7 lâmpadas. 7 lâmpadas. E o que Deus queria dizer com esse castiçal para nós? Ele estava querendo dizer que a criação começou com haja luz. E o que é a luz? O que é a luz na Bíblia? O que é a luz na Bíblia? O que é? O que é a luz na Bíblia? Você que está aí em casa. O pão é quem? O pão é Jesus. E a luz, quem que é? É Jesus. E o cordeiro, quem que é? E o sacerdote, quem é? É tudo Jesus dentro do santuário. Tudo Jesus. Por isso o santuário é o 2º evangelho do Novo Testamento, ou da Bíblia, do Antigo Testamento. Porque tudo no santuário aponta para Jesus. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo. O Senhor Jesus disse isso, Ele mesmo declarou com a sua boca. E Ele disse o seguinte: essa luz foi profetizada em Isaías 9. Vamos dar uma olhada aqui em Isaías 9, para a gente ver o que está escrito lá. Eu gosto de deixar alguns textos para a gente abrir na Bíblia, é muito mais significativo. No verso 2, Isaías profetizou quando Jesus viesse que ia acontecer o seguinte: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Isaías falou: quando Jesus nascer, vai chegar a luz a esse mundo. E tem mais, em João 8,12, Jesus assumiu a identidade da luz, e Ele disse, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele disse também: eu sou a luz do mundo. Aquela bacia, aquela pia do lado de fora do santuário, onde o sacerdote se banhava, o que tinha lá dentro? Água. E Jesus diz: eu sou o quê? A água da vida. Tudo no santuário aponta para o Senhor Jesus. O santuário grita Jesus. E como é que eu posso olhar para o Antigo Testamento e dizer assim: o Antigo Testamento não vale nada, o Antigo Testamento já foi abolido, eu não aprendo nada no Antigo Testamento? O Antigo Testamento, a Bíblia toda fala do Senhor Jesus. O problema é que quando eu nasço nesse mundo, eu nasço cego. Nós somos cegos espirituais, não conseguimos ver a Deus. A gente nasce nesse mundo e só consegue ver as coisas desse mundo. Eu só consigo ver o meu carro, a minha carreira. Eu só consigo pagar para os meus filhos curso de inglês, curso na escola. Eu tenho que pagar uma faculdade para que o meu filho possa ter aquilo que eu não tive. E você gasta a sua vida inteira, mas você não coloca Deus dentro da sua vida, e da vida dos seus filhos, e da vida da sua família. O lugar santo do santuário me chama para eu conhecer um 2º móvel, um 3º móvel. E quando eu me aproximo do santuário e eu entro no lugar santo de novo,
Existe ali o terceiro móvel, ele está no centro do santuário, e esse é o altar do incenso. Agora veja, se você fosse um pecador que vivesse na época de Israel, você levaria o seu cordeiro, colocaria a mão sobre a cabeça, confessaria os seus pecados, o pecado seria transferido para o cordeiro, o sangue seria derramado, você mataria o cordeiro, o sacerdote apararia o sangue, ele faria o seu papel, pegaria o sangue, assumiria o seu pecado, e ele levaria o sangue do cordeiro para dentro do santuário. Ali ele ia chegar nesse altar, o altar do incenso, e naquelas 4 pontas que tem nas pontas do altar, naqueles 4 chifres, ele passaria um pouco do sangue do cordeiro, e ele ia pegar um pouco daquele sangue, ia aspergir no véu que separava o lugar santo do próximo compartimento, que é o lugar santíssimo, e aquele sangue contendo o pecado seu e meu, e o pecado do povo de Israel, seria colocado no véu do santuário, e aquele véu ficaria com o sangue ali durante 1 ano. O pecado ia começar a carregar o santuário, e o santuário ficaria carregado do pecado do povo de Israel. Era assim que acontecia. Por quê? Eu quero contar para você no próximo programa. Por que acontecia isso? O que acontecia? Por que o pecado ficava lá por 1 ano? Esse era o serviço diário do santuário. Mas hoje Deus fala de um sacrifício também. Esse sacrifício de confessar os pecados e tudo mais, todo sacrifício era na verdade uma oração a Deus por auxílio. Toda vez que você se aproxima de Deus para orar, você também se aproxima para oferecer um sacrifício a Deus. Você sabe orar? E sabe, eu tive que aprender na minha vida como orar. Como eu posso me achegar a Deus para orar? Você gostaria de saber como orar? Gostaria? Eu vou passar para você algumas dicas de como orar, mas vai ser no próximo programa. Eu quero passar para você o que eu tenho aprendido, o que tem enchido a minha alma, para que eu possa falar com Deus. Porque se orar é entreter comunhão, eu tenho que falar com Deus e Deus tem que me responder. Porque a coisa mais terrível do mundo é falar com alguém que não ouve você. Outro dia eu estava fazendo caminhada, correndo. E eu corro um pouco e ando um pouco. Eu comecei só andando, depois comecei correndo um pouco e começando a aumentar. E agora estou correndo 2 terços e andando 1/3 do percurso que eu faço. E eu estou feliz da vida com isso aí. E outro dia eu estava correndo num lugar que eu não conhecia, e ali na frente, logo na primeira volta, ia um casal, já na terceira idade. Fantástico esse pessoal que caminha. O senhor e a senhora, ele altão, ela mais baixinha, e eles iam caminhando. E eu percebi que ela gesticulava bastante. Eu digo, eles estão conversando, que coisa linda, um casal na terceira idade, caminhando junto e conversando. E eu fui me aproximando, e me aproximando, correndo, e eles caminhando. E eu fui percebendo, aos poucos, que só ela gesticulava, e ele fazia assim, e caminhava. E quando eu me aproximei mais ainda, ele estava com 2 fones de ouvido, um em cada lado. E ela falava, e ele só assim. E caminhando. E eu pensei, coitadinha, está falando sozinha. Ela tem uma presença física do lado dela, mas a cabeça dele eu não sei onde está. Será que ele está escutando o que ela está falando? O que será que ele está ouvindo? E uma das coisas mais desesperadoras do mundo é você falar com quem não presta atenção. É você falar e a pessoa está pensando em outra coisa. Você já teve a sensação, ou você já sentiu a terrível sensação de quando você está conversando com alguém e ela morta de sono, você empolgado, de repente ela vai. Você não sabe se você continua a falar ou não. Como é que você pode falar com Deus se Deus às vezes parece que não responde para você? Como é que eu posso falar com Deus se Deus não existe? Ou se Deus é uma fábula na Bíblia? Ou se Deus foi um Deus vivo no passado? Como eu posso me aproximar de Deus se eu sou tão pecador, miserável? Como eu posso ocupar um púlpito sendo quem eu sou, se eu não sou digno? E cada vez que eu subo no púlpito, tem uma voz que fica dizendo para mim, vai fazer o que aí? Você é indigno. O que você está fazendo aí? Quem é você para falar de Deus para os outros? Olha para a sua vida, como você tem um monte de defeito, como você é pecador. Mas esses dias, eu recebi uma cartinha
de uma outra velhinha, a quem eu amo muito também. Ela tem uma comunhão com Deus e uma vida de oração tremenda. Vovó Maria Ninguém. Como tantas outras Maria Ninguém. E ela me mandou uma cartinha, e no meio de tantas coisas que ela me falava, porque não eram coisas para me adularem, eram conselhos. E ela disse assim: Fernando, quando você pecar, corra para Jesus e confesse logo os seus pecados. E você vai poder sempre pregar com intrepidez. E depois daquilo, a minha vida tem mudado. Porque se eu peco, e quando eu peco, eu tenho que correr para Jesus. Eu não sou ninguém para subir num púlpito se eu não confessei os meus pecados a Jesus. Não aquele que vive pecando e diz: então agora eu vou pregar, vamos lá confessar. Não. Aquela coisa que dói no fundo da alma, quando você olha nos olhos de alguém e você frustrou essa pessoa, e você frustra a Deus cada vez que você peca. Olhe nos olhos de Deus e veja os olhos de Deus como alguém que olha você, como alguém que foi traído por você. Você já olhou para alguém que foi traído por você, e esse alguém chorava olhando para você e dizia: como você pôde fazer isso comigo? É assim que Deus reage cada vez que você peca. Mas quando você confessa os seus pecados, você diz: Senhor, eu não tenho forças, mas me ajuda por misericórdia, e me perdoa. E você clama, o olhar dele muda na hora. E o Senhor diz: pode começar tudo de novo. Eu zero, eu apago. Melhor do que apago, eu arranco essa página para não ficar nenhuma marquinha de lápis na página anterior. E você começa tudo de novo. Deus está chamando você essa noite para começar tudo de novo, para dar o melhor de você, o seu tempo para Jesus. Isso é o melhor que você tem para dar para Ele. Buscando a Deus em oração, buscando a Deus com a alma aberta. E eu quero convidar você, nesse momento, para dedicar sua vida ao Senhor, o seu tempo a Ele. Enquanto o quarteto estiver aqui na frente, e nós estivermos cantando essa última música, o Espírito de Deus vai falar com você. Ele vai chamar você. E quando você sentir o toque do Espírito em algum momento falando com Deus, você levanta a sua mão para dizer: Senhor, eu estou aceitando esse toque e eu vou dedicar o meu tempo ao Senhor. É um presente que eu estou dando. Mas saiba de uma coisa: não faça levianamente. É melhor não prometer nada a Deus do que prometer e não cumprir. Mas eu vou dizer outra coisa: não perca a oportunidade de prometer a Deus e cumprir isso. Porque eu posso dizer para você que a vida da gente muda de cabeça para cima. De cabeça para cima. E é o que Deus quer fazer com você. E eu posso dizer para você: Ele tem feito em mim. Em mim, não porque eu sou perfeito, pelo contrário. Porque algumas vezes eu subo o monte para me encontrar com Deus, e aí eu tenho que ficar me agarrando com as unhas, enquanto eu vou escorregando do monte abaixo, dizendo: Deus, me puxa de volta, porque eu não estou conseguindo permanecer no monte da comunhão com o Senhor. E aí Deus tem que colocar as suas mãos e me puxar para cima de novo. Mas Ele quer você lá pertinho, lá no monte, com Ele. E no momento que você quiser, você só vai levantar sua mão e fica com ela 1 minuto assim para cima, pelo menos, para ficar bem claro que você está dedicando isso para Deus, o seu tempo. Essa é a hora para você. Enquanto a música toca, o Espírito toca o seu coração. E você pode fechar os seus olhos aonde você estiver. Você pode erguer a mão aonde você estiver. Se Deus falar com você, esse é o momento. Não perca essa oportunidade, não deixe ela passar. Jesus quer dizer para você assim: a sua entrega é total. Você não pode mais adiar.
Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui e abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Ó Senhor, olha essas mãos. Olha as mãos onde quer que eles estejam, na casa deles, e aceita, Senhor, essa entrega. Enquanto eles não deixam passar a oportunidade, toca essas mãos, Senhor, que aí se levantam para o Senhor nesse momento. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Ó Senhor, toca essas mãos que se levantam para o Senhor para dizer: Senhor, eu não tenho forças, eu não consigo, não sei como eu vou fazer. Mas se o Senhor está me chamando, eu estou aqui dizendo: ó Senhor, toca-os, porque eles não conseguem, não podem, precisam totalmente, carecem do teu poder e da tua graça. Toma a nossa mão, Senhor, não deixe com que escorreguemos para baixo, mas nos mantenha juntinho do Senhor e nos aceita. Em nome de Jesus, amém.